Fala galera, seja bem-vindo aqui a Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e começando aí o nosso vídeo de série aí, começando do zero, trago para você hoje o seguinte assunto: hardware. Vamos lá, vamos acompanhar então os elementos de hardware que podem cair na sua prova? Vem comigo aí na tela. Hardware. Bom, primeira coisa, nós precisamos definir o que vem a ser hardware. Então, eu coloquei aqui uma imagem para você que representa ali, né, uma simbologia sobre o que vem a ser o hardware, que é a parte física do computador. Entre os elementos de hardware que nós temos presença fundamentada em prova, é justamente o conceito de memória. E é o que eu vou trazer para você agora. Por exemplo, num computador, nós temos ali a memória, e essa memória em si, ela é dividida entre alguns elementos. Então, nós temos ali ó, a memória principal, que é a memória RAM, que a gente costuma falar, né? Ela, na realidade, a memória principal, ela vai trazer para a gente a divisão dessas memórias. Entre as memórias, nós temos a memória RAM, que é a memória de acesso aleatório, que traz como característica ser uma memória rápida, limitada, temporária e volátil. O que isso quer dizer? A memória RAM é como se fosse a área de trabalho do usuário. Então, todos os programas que a gente utiliza são carregados ali, né? Então, a partir do momento que a gente tem ali um programa carregado, é lá na memória RAM que ele vai ser acionado. Depois, uma característica que a memória RAM tem, ela necessita de energia elétrica para manter as informações. É fácil você entender isso. Se você tiver com o Word aberto, com a internet aberta, faltou energia na sua casa, desligou o computador, tá? Então vamos falar de desktop, esquece notebook que tem bateria. Então vamos lá, desktop, acabou a bateria, acabou a energia. O que vai acontecer? Quando voltar a energia e você ligar o computador, o Word e a internet vai estar lá aberta para você? Não. Então elas estavam carregadas na memória. Então, para manter aquela informação carregada, é necessário o uso de energia elétrica. Então, por isso que ele traz aqui para a gente essa informação. Necessita de energia elétrica para manter as informações. Aí vem o último item ali, ó, guarda temporariamente os programas que estamos utilizando. O que quer dizer guardar temporariamente? Significa o seguinte, que quando eu estiver usando, ele vai estar lá em uso, né? Ele vai estar lá presente dentro da memória RAM. Fechei significa que aquele programa não precisa estar mais presente na memória RAM. Então, isso tem uma característica, que é justamente o que está presente aqui, ó. A memória RAM, ela tem como característica ser rápida, limitada é justamente sobre a quantidade de memória RAM que você pode encontrar num computador. Esse tem 2 GB, esse tem 8 GB, esse tem 16 GB e por aí vai. Temporária, por quê? Porque guarda temporariamente os programas que estamos utilizando. E é volátil, depende de energia elétrica para poder fazer o armazenamento, né, que seria a, a opção de trazer o programa para a gente trabalhar. Beleza? Bom, e agora a gente vai conhecer a memória ROM. Memória ROM é uma memória de somente leitura. Trata-se de uma memória que a gente tem no computador que é acionada apenas pela a CPU. A CPU que vai fazer, no caso, a leitura do conteúdo que tem nessa memória. Geralmente, o que está gravado lá dentro é uma gravação feita pelo fabricante, que são instruções de inicialização do computador, né? Ele não precisa de energia elétrica para trazer essa informação, né? Então, essa informação aí, no caso, ela vai ficar permanente lá. Pensa no seguinte, pense a memória RAM. Sabe quando você liga o computador e começa a fazer o processo de inicialização do computador? Ali a gente já tem a memória ROM sendo acionada. Inclusive, eu coloquei aqui para a gente algumas definições de memória ROM. Nós temos alguns programas contidos nela. Então, programas contidos na memória ROM. A BIOS, que vai trazer ali, no caso, um sistema básico de entrada e saída. É ele que vai trazer ali para a gente o gerenciamento do que vai ser carregado até o sistema operacional aparecer na sua tela, né? Temos o POST, que é o teste, que é tão rápido hoje que você nem percebe, né? Sabe? Aquela de acender a luzinha. Antigamente era assim, acendia a luzinha do driver, depois acendia a luzinha do teclado, né? Então esse é o POST, é o teste para ver se está tudo conectado corretamente. Isso também está contido na memória ROM. Como eu falo,
instruções de inicialização do computador. E essas instruções estão justamente nessas ações aí, ó. O setup também, que é o setup da máquina, aquela tela azul que geralmente aparece lá onde você pode fazer a configuração dos elementos de hardware que estão ali associados justamente à sua placa-mãe, né? E temos também aí o CMOS, que é, vamos dizer assim, uma bateria. Sabe a bateria de lítio que tem ali dentro do computador? A bateria de lítio, ela vai trazer ali para a gente, do lado dela, o, o elemento, o componente de memória ROM que vai armazenar todas as informações de configuração do setup. Então, por exemplo, se essa bateria começa a enfraquecer, sabe o que vai acontecer? Ele vai perder ali as informações do relógio. Não sei se isso já aconteceu com o seu computador. Então, se já aconteceu, é porque esta bateria que está ali é uma bateria para preservar as informações que estão presentes nesse tipo de memória. Beleza? Então, eu coloquei inclusive aqui, ó, grava as alterações feitas no setup. Fechou? Beleza? Bom, deixa eu sair aqui de cena. E aí, ó, nós temos uma outra memória. Trata-se da memória auxiliar secundária ou de massa. Esse tipo de memória aqui, ó, ela pode aparecer em prova com esses dizeres: memória auxiliar, secundária ou de massa. É a mesma coisa. É aquela memória que permite que você possa armazenar elementos para serem utilizados em outro computador ou outro dia. Característica geral: ela é mais lenta, mas tem maior capacidade. Então, por exemplo, mais lenta do que o quê? Ela é mais lenta do que a memória RAM, né? Então a gente tem que fazer esse comparativo. Ela tem maior capacidade. Pensa, o pendrive hoje em dia ele tem mais capacidade do que a própria memória ROM, né? RAM, desculpa. E teoricamente permanente, né? Então quer dizer isso. Se eu colocar algum elemento dentro do meu pendrive, esse elemento vai ficar no meu pendrive até quando? Até quando eu quiser, né? Então, claro, esqueça as desgraças. Não vai pensar em desgraça agora nesse momento. Tem que pensar em coisas boas, inclusive para passar no concurso, né? Então, se você colocou algum elemento dentro do seu pendrive, esse cara só vai sair de lá quando você tirar. Então, por isso que é teoricamente permanente. Não volátil. Eu não dependo de energia elétrica para manter a informação dentro do pendrive, né? Então, se eu copiei algum arquivo para dentro do pendrive, desconectei o pendrive, ele está alimentado por energia elétrica? Não, mas a informação está lá dentro. Quando eu conectar no computador, eu vou conseguir fazer a leitura daquilo, certo? Outro elemento que despenca em prova são os tipos de HDs. Então, quais são os tipos de HDs que nós temos? Temos um tipo de HD antigo, que é o tal do IDE. Esse IDE, ele é um HD que vai trazer para você essa característica aqui, né, de conexão através de um flat cable, onde você também tem ali no caso a presença da alimentação da fonte, né? Ele também é conhecido com o termo ATA, então pode ser IDE, ATA ou PATA, tanto faz. São as características que estão presentes ali, com flat cable e também os pinos de encaixe aqui para poder fazer a alimentação. Não só a, a, a leitura que é feita através do flat cable que vai do HD para a placa-mãe, assim como a alimentação de energia, certo? Isso aqui era muito utilizado nos computadores do tipo 386. Com o passar do tempo, esses HDs eles foram substituídos por um outro padrão, o SATA. O SATA ele é o tipo de HD que vai trazer ali para você, claro, uma velocidade maior em relação à utilização desses elementos, né? E também, claro, ele vai trazer para você uma performance em relação à leitura. Por isso que você tem tipos de SATA. SATA 1, SATA 2 e SATA 3. Veja a velocidade que você tem em relação a eles. Depois eu coloquei para você o último das versões que nós temos aí de HDs, que é o SSD. O SSD quer dizer unidade de estado sólido. É a mais eficiente forma e a mais rápida que a gente tem de abrigar as informações. Trata-se do quê? De um mesmo elemento presente com a mesma característica que um pendrive.
que é o que a gente chama de memória flash, né? Como ele não depende de componentes mecânicos para fazer a leitura, esse HD ele passa a ser um HD mais resistente em relação a quedas, né? Então, por exemplo, se o seu notebook cai com um HD convencional, ele pode gerar um risco no HD. Já esse cara aqui não. Esse cara aqui não precisa. Então, eu coloquei aqui, ó. São, portanto, dispositivos não voláteis, que a gente já sabe, né? E significa que não é necessário usar baterias ou deixar o dispositivo constantemente ligado na tomada para manter os dados nele. Ele não precisa de motores ou componentes semelhantes para poder fazer o quê? A, a leitura das informações, né? Então, o armazenamento é feito em chips de memória, dispensando o uso de sistemas mecânicos que tem nos HDs convencionais. Beleza? Então, isso é uma característica que a gente tem dentro do SSD, tá? Depois, quando a gente fala de hardware, a gente tem que falar de linguagem binária. A linguagem binária é aquela linguagem de máquina onde a gente tem ali um componente básico da memória. A gente tem a representação do circuito, o computador é ligado na tomada, e aí a representação vai ser tem energia e não tem energia. Então, pulsos elétricos faz com que o computador interprete dessa maneira, né, a linguagem de máquina, né? Tem energia e não tem energia. E esse tipo de linguagem, ele foi definido da seguinte maneira: 0 não tem energia, 1 tem energia. Como são dois números, tá aí o nome linguagem binária. Essa linguagem binária, através de 0 e 1, proporciona hoje o que a gente consegue ver, inclusive em qualquer equipamento eletroeletrônico. Tá bom? E aí eu coloquei para vocês algumas definições sobre bit. Bit representa o circuito, você já sabe, e representa a menor unidade de informação. Já vem a sequência, o byte. Byte representa o quê? A menor unidade de armazenamento. Então, para que um byte exista, é necessário que você tenha um conjunto de 8 bits. Quanto mais bytes a gente tiver, mais animação, mais informação a gente consegue armazenar. Então, como que a informação ela é armazenada? Através dos múltiplos de bytes. Aqui a gente tem as unidades mais comuns, o quilo, o mega, o giga e o tera. Hoje tem heptabyte, zettabyte, por aí vai, né? Então, quanto mais elementos a gente tem ali de tecnologia envolvida, mais espaço a gente precisa para poder abrigar esses elementos. E aqui eu trago para você um esquema básico de hardware que vai trazer justamente a definição do que vem a ser a unidade de entrada e a unidade de saída, né? Então, o que são unidades de entrada? Unidade de entrada, eu entro com a informação, passa pelo processador e se transforma de alguma forma em um dado. E esse dado, por sua vez, ele vai ser representado numa unidade de saída. Então, digitei a letra A, passou por um processamento e vai sair aqui no monitor. Então, se nós temos unidade de entrada e unidade de saída, nós também temos a unidade híbrida, que é entrada e saída ao mesmo tempo, como o pendrive. O pendrive ele pode trazer a informação, mas ele também pode extrair, certo? Lembrando que o pendrive é aquela memória de armazenamento secundário, né? Então, por isso que ele está aqui presente para representar esse esquema básico de hardware. E aí, falando de periféricos, galera, a gente precisa sim saber o que é um periférico. São os equipamentos conectados na periferia do computador, onde nós temos as unidades de entrada que entram com a informação e as unidades de saída. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Ó. O pendrive é unidade de entrada, o leitor óptico, aqui no caso, é uma unidade de entrada, pode ser um código de barras. O teclado é uma unidade de entrada. A impressora é uma unidade de saída, o monitor é uma unidade de saída, a plotter, que é uma impressora que imprime papéis de plantas de casa e banners, também é uma unidade de saída, tá certo? E aí, claro, existem os híbridos, como a tela touchscreen, que é entrada e saída ao mesmo tempo. Beleza, turma? Então aqui a gente só fez um apanhado geral do que vem a ser o hardware, elemento importante que tem aí na sua prova.
estude esses periféricos, saiba definir quem é a unidade de entrada, quem é a unidade de saída, faça elementos também onde você tem ali de armazenamento, comparações de armazenamento, quanto que você tem ali num pendrive, quanto que você tem ali num HD, comparado com aquilo que pode ser abrigado, né, dentro de um HD ou dentro de um pendrive. Beleza? Então vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!